Inconformismo. Ao despertar, logo nos deparamos com a cultura em que vivemos através de tudo ao nosso redor. E ao contrário do que muitos pensam, a cultura em si não é de todo voltada ao pecado, mas sim alguns valores apresentados por ela, que estão tão enraizados em nós que nem percebemos. Por isso, a Bíblia nos orienta a viver inconformados com o mundo e seus falsos valores. Ela nos ensina que para ser um seguidor verdadeiro de Jesus, não podemos nos conformar com as propostas da cultura que nos são impostas, ainda que indiretamente. E sim, que precisamos desenvolver uma cultura com base nas palavras de Deus ou cultura na base da vontade de Deus. Poxa vida, que bênção essa banda, maravilhoso escutar o Pastor Judson e essa galera, valeu Pastor Judson, valeu galera, daqui a pouco tem mais música para a gente louvar e adorar ao Senhor. Galera, é o seguinte, a gente estava pensando sobre um tema para o mês da juventude e Deus colocou no meu coração, juntamente com a equipe que tem nos ajudado nessa caminhada, falar sobre valores. E a ideia aqui não é falar se você tem valor ou não, mas falar sobre valores da vida, valores do reino. Porque eu tenho visto que alguns valores que são essenciais, que são primordiais e que são precisos na caminhada cristã, têm se tornado negociáveis na vida de muitos jovens. E assim também de qualquer outra pessoa, mais velha ou mais nova. Porque alguns valores, eles já têm se tornado valores que estão não mais sendo algo essencial para a caminhada cristã, mas eles estão sendo negociados. E eu gostaria de falar hoje sobre essa situação que nós vemos passando no mundo. A gente sabe que em Romanos 12 vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo. E a gente sabe que o mundo tem exercido uma influência negativa sobre a vida das pessoas e tem afetado a nossa vida, na nossa maneira de pensar, de falar, de existir, de se vestir. E na verdade a cultura sempre fez isso, o mundo sempre fez isso. Se não fosse assim, nós não teríamos esse texto que foi escrito mais ou menos há 2000 anos atrás, lá em Romanos. Naquele tempo já existia uma tentativa do inimigo através da cultura de moldar as pessoas. Só que hoje, com a internet, com o WhatsApp, com as mídias sociais, tudo isso é muito mais forte. Nós somos bombardeados por informações desde a hora que a gente se levanta. Nós somos bombardeados por situações desde a hora que nós abrimos os nossos olhos, a hora que nós fechamos os nossos olhos. E quando eu falo de mundo, eu não estou falando aqui do globo terrestre, eu estou falando de um sistema. Esse sistema que nós precisamos andar na contramão dia após dia. E quais são os valores que o mundo tem tentado nos colocar, que não são valores que estão de acordo com a palavra de Deus? É sobre isso que eu quero falar nessa série. Serão 4 dias, 4 sábados, e no último sábado ainda, nós teremos uma coisa muito especial que vocês gostam para tratar sobre todos esses temas. E o inimigo, ele não quer perder de maneira nenhuma o domínio sobre as pessoas e sobre a cultura. E ele tem tentado utilizar vários métodos para que você e eu, nós e todos aqueles que seguem a Jesus sejam dominados de forma sutis. Porque há uma guerra travada, há uma guerra espiritual que nos rodeia desde a hora que nós nascemos nesse mundo. Desde da hora que você saiu da barriga da sua mãe, ali começou uma guerra espiritual. E nós sabemos que essa guerra vai se intensivando à medida que nós vamos nos aproximando de Deus. E o inimigo, ele tenta e ele usa algumas ferramentas, alguns métodos para
nos levar a perder esses valores que nós temos aprendido aqui na igreja. Talvez você tenha aprendido alguns valores desde cedo que os seus pais te ensinaram, seus avós. Você tem ouvido pregações e o mundo tem lhe dito que alguns desses ensinamentos e valores não lhe cabem mais. Na verdade, são tudo balela, história da carochinha, ou aquela papo, não é bem assim. E sabe como que o inimigo usa isso? É só você ver os filmes, os sites, as novelas, as músicas e tantas outras coisas que ele tem lançado, cada vez um pouquinho de veneno para intoxicar as nossas almas. E hoje eu gostaria de falar sobre um valor que nós não podemos abrir mão. É o valor do inconformismo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. E sim, nós estamos nos conformando com muitas coisas. E por que é perigoso se conformar com este mundo? Olha aí, o conformismo nos torna coniventes, em alguns momentos participantes. Isso mesmo, está aí chegando para você, né? O conformismo nos torna coniventes e em alguns momentos participantes. Poxa, pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nas nossas vidas, quando nós nos calamos e nós dizemos em algumas situações, isso não tem nada a ver, nós estamos nos conformando com essa situação. De certa forma, nós acabamos fazendo parte daquilo, de forma direta ou de forma indireta. E isso é muito perigoso. Veja, quando você vê, por exemplo, alguém sendo maltratado na sua escola, agora tem o lance do bullying, e a grande verdade é que todo mundo faz bullying e todo mundo sofre bullying, mas tem uns que é demais. Tem uns que extrapola o limite da decência. Eu sei que todo mundo brinca com o seu amigo na escola, no colégio, mas tem gente que é praticamente humilhada dia após dia. E às vezes você, como cristão, às vezes você está no meio da turma da galera que humilha, e quando você não está, às vezes você se cala. Você vê tudo aquilo e não faz nada. Eu te pergunto, você está participando ou não de tudo aquilo? Poxa, eu não faço isso com ele, eu não estou participando, mas você poderia fazer algo para que isso acabasse? Se você não faz, você está se conformando ou não? Tem uma frase que eu gosto muito, e é muito famosa, do Martin Luther King, um pastor, que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E galera, uma coisa é verdade, nossa geração tem se silenciado diante de muitas situações. Nossa geração tem se silenciado quando na verdade nós deveríamos estar reivindicando por algumas questões. E veja, aqui eu não estou pedindo para você levantar bandeira de partido ou sair na rua brigando, guerreando, não. Nós precisamos ser inconformados com a obra do mal, ser inconformados com as ideias que o inimigo tem colocado na mente, às vezes dentro da mente dos jovens da igreja, dentro da mente dos irmãos da igreja, a fim de nos fazer conformados com determinadas situações. E existe algo que nós precisamos fazer, porque às vezes esse silêncio dos bons tem feito com que muitas atrocidades sejam repetidas e repetidas. Nós temos muitas coisas para nos inconformar. Nós temos que nos inconformar contra o pecado, sim, que vai englobar todas as questões. Nós temos que nos inconformar contra a injustiça, contra a desigualdade, sim. Mas hoje eu quero citar 3 coisas que nós devemos nos inconformar. E essas questões às vezes passam por desapercebido em nossas vidas, porque são questões tão sutis que o inimigo tem colocado no nosso meio, que quando a gente para ver, nós já estamos fazendo sem mesmo perceber que estamos fazendo. Você me entendeu, né? Pois é isso aí. E a primeira situação que eu quero que nós
vejamos e que eu acho que nós devemos ser inconformados é com o materialismo. Nós não podemos nos conformar com o materialismo. E veja, aqui eu não estou dizendo aquele materialismo filosófico, aonde se discutia a importância da matéria. Eu estou dizendo do materialismo, desse daí, ó, que é o materialismo pejorativo, que é uma maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. O que é esse materialismo? Esse materialismo é aquilo que, quando a gente percebe, nós estamos fazendo tudo na nossa vida em prol de coisas. E algumas características desse materialismo e algumas frases que ele prega é o seguinte: você é o que você possui. Ou seja, se você tem, você é. Nós vemos pessoas que acham que por elas terem mais, elas têm direito. Recentemente nós vimos uma situação muito desagradável, aonde um desembargador estava andando sem máscara e ele, por achar e ter a prerrogativa do poder, ele estava sem máscara, andando num local público, e ele humilha diretamente um policial, um guarda municipal que chegou até ele. E ele chama aquele policial, aquele guarda de analfabeto. Ele rasga a multa e joga dentro do carro. Ele usa o seu poder e a sua prerrogativa de poder para ligar para uma pessoa e dizer por quê. Essa pessoa que possui algo, e esse algo nem sempre é só um bem material. Ele pode vir em forma de poder, ele pode vir em forma de qualquer outra coisa, porque o poder compra o material. O poder tem a prerrogativa e o poder tem os meios de comprar o que é material. Quem é focado no materialismo acha que quem tem muito é bem-sucedido. Ou seja, o materialismo fala que existe dois tipos de pessoas: as bem-sucedidas e as má-sucedidas. Os bem-sucedidos, eles são os que têm mais. O que possui mais bens, o que tem mais terrenos, o que tem melhor carro. E nós, na nossa vida, vamos cada vez mais voltando para o ter. Quem nunca gosta de ter o melhor celular de todos? Será que é só porque ele é muito bom? Ou é porque é diferente quando você chega na mesa lá com seus amigos e bota um iPhone X em cima da mesa assim, ou um Samsung, e fala, pô, esse é meu celular, já cruza os braços, fala, pô. Chega com um Xing Ling lá, um Motorola 2015, e bota lá, o cara ele nem tira do bolso, se o telefone tocar, ele vai no banheiro atender, porque é vergonhoso tirar do bolso. É vergonhoso tirar do bolso um celular ruim, sabe por quê? Porque o material hoje diz quem nós somos, e nós estamos acreditando nisso. Nós queremos a melhor roupa, da melhor marca, porque quando nós chegamos, a pessoa bate o olho e vê escrito na camiseta uma marca legal, a pessoa já vai julgar você pelo que você tem. A grande tristeza é que tem muita gente que não tem condição para nada disso, e vive atrás disso, se mascara atrás do materialismo. Porque o materialismo ele também faz com que as pessoas fiquem focadas em coisas terrenas e materiais. O materialismo fala cada vez mais que você precisa ter, e se você não tiver, você não terá alegria. Se você não tiver, você não será bem visto pela sociedade. Se você não tiver, você não será alguém respeitado. E nós, às vezes, até dentro da igreja, começamos a acreditar nessa conversa louca. Nós começamos a acreditar e dar ouvidos ao inimigo que vem nos colocando através de imagens, através de propagandas e de tudo, para que nós achemos que aquilo é necessário e primordial para se viver, quando na verdade não é. Eu não sei você, mas eu vejo que as propagandas hoje têm um grande poder. Eu gosto muito de Coca-Cola, muito mesmo.
Inclusive, essa semana eu pesei e eu passei dos 80 quilos. Nunca na minha vida isso tinha acontecido. E eu não sei você, mas quando eu vejo uma propaganda de Coca-Cola e eu vejo aquele da latinha e aquela Coca-Cola escorrendo, na hora, meu olho brilha. Eu sinto o sabor da Coca na minha boca, geladinha, eu falo, eu preciso de uma Coca. Eu necessito de uma Coca. E o mundo material vai nos ensinar isso. Ele vai te dizer que você precisa, que você necessita daquele tênis, daquela roupa, que você necessita daquele relógio, que você necessita daquele celular, que você necessita daquela marca X, que você necessita ter. Mas a grande questão é que a gente, quanto mais a gente tem, mais a gente quer e não é saciado, porque é isso que o materialismo faz. Porque ele te ensina que você só será bem-sucedido quando você tiver aquilo que não tem. Presta atenção. O materialismo te ensina que você só será bem-sucedido e feliz quando você tiver o que você não tem. Agora você nunca vai ter, você sempre vai deixar de ter alguma coisa. Sempre vai lhe faltar algo, porque sempre estão saindo situações e coisas novas. E pessoas estão atrás sempre de coisas e mais coisas. Veja, um homem que nem cristão era, um filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, olha, o cara não era nem cristão, mas olha a frase que ele tem. O que é o materialismo, senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a preocupar-se com os seus interesses terrestres. Veja, alguém que nem tem um compromisso real com Deus vai dizer que o que é esse materialismo, senão o estado de alguém que se afastou de Deus? Porque quando você deixa de buscar a Deus e começa a buscar alegria nas coisas, você se afasta automaticamente de Deus. E hoje nós temos uma geração de jovens dentro da igreja, e às vezes até de pessoas mais maduras dentro da igreja, vivendo o materialismo, inclusive acreditando numa teologia mentirosa que diz que por você ser cristão, servo de Jesus, você tem que ter todas as coisas, você tem que ser rico. Isso é mentira, é enganação do inimigo, mas tem muita gente entrando nessa. Porque o diabo sabe que o materialismo nos enche os olhos. E pouco a pouco nós vamos sendo possuídos por ele. Mas, Maicon, o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Olha que interessante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: porque nada, veja, eu fiz um grifo, nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu postei um versículo essa semana no meu Facebook, quando eu estava estudando essa palavra, e para mim como cristão, o texto mais difícil, ou um dos mais difíceis de ser cumpridos, é estar contentes a todo momento com aquilo que a gente tem. Como eu gostaria de chegar na maturidade de Paulo um dia onde ele diz, se eu tenho eu estou contente, se eu não tenho eu também tenho, se eu estou apanhando e preso eu estou contente, se eu estou livre eu também tenho, porque a graça de Deus me basta, e é isso que eu preciso. Só que eu vivo pensando naquilo que eu não tenho, porque esse espírito demoníaco, materialista, está sim no nosso meio, dentro de nós, e é por isso que o valor do inconformismo contra isso precisa ser sempre debatido, sempre colocado, porque nada a gente trouxe para esse mundo, e nada a gente vai levar. Quando você nasce no hospital, e eu digo que você aí que está namorando, que vai casar, ou que ainda não teve a oportunidade de ser pai, aquele ali foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu vi a Alice sair da barriga da Elis, e o médico me deu no colo, ela veio sem nada a esse mundo, inclusive sem dente. Se você não sabe, você nasceu banguelo.
E é bem possível que se você morrer velho, se você não tiver dentadura, você vai morrer banguelo. E vai para o caixão banguelo também. Porque a gente vem sem nada, e não leva nada. E eu fico me perguntando, se a gente vem sem nada e não vai levar nada, para que a gente quer muita coisa? Eu assisti um filme muito bom, chamado O Solista. Era de um rapaz que teve esquizofrenia, mas ele era um violinista de mão cheia. E a esquizofrenia levou ele para morar na rua, e ele não tinha nada. E uma pessoa que estava ajudando ele, deu uma casa para ele. E ele disse assim para essa pessoa: para que eu quero uma casa? O homem precisa daquilo que ele pode carregar. E ele tinha algumas coisas ali com ele. E era aquilo que ele podia carregar. E, gente, isso é uma verdade. O homem precisa daquilo que ele pode carregar, mas nós não nos contentamos com isso. E não está errado nós desejarmos ter a nossa casa. Eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo para você sair, vender tudo suas coisas e sair pelo mundo. Se Deus falar isso no seu coração, pode fazer, mas essa não é uma máxima, não é uma regra. O que eu estou dizendo é que a gente vai para o outro oposto. A gente quer coisas, quer materialidade. E olha o que diz em Marcos capítulo 6, 19 e 20 também, um outro texto. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Não ajunteis tesouros na terra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar em casa. E se você não teve, eu espero que isso nunca aconteça na sua vida. E a sua casa estar revirada porque passou por ali um visitante inesperado. Sim, eu já cheguei na minha casa e a minha casa estava roubada. Roupas, computador, poxa, que coisa chata, te dá uma ira, porque você trabalha para ganhar aquilo, seus pais trabalham, na época eu morava com os meus pais, e de repente vem alguma pessoa e leva um monte de coisa sua. Mas a grande verdade é que as coisas vão e vêm. A materialidade vai e vem. A Bíblia fala que nós devemos ajuntar tesouros aonde essa traça não pode corroer. Sabe por quê? Porque como diz Marcos capítulo 6, versículos 19 e 20, pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma. Galera, tem gente ganhando o mundo todo, todas as coisas, todos os bens, tudo que você imaginar, mas está perdendo a alma. Está longe de Cristo, como diz Paul Sartre, está perdido. Um cara que nem era cristão falou o risco de se perder em meio à materialidade, ao materialismo, a essa vida em busca de coisas. E eu gostaria nessa noite do primeiro ponto, que você seja um jovem, um irmão, uma irmã inconformado, mas inconformado mesmo com o materialismo. Não deixe isso tomar conta da sua vida. O segundo ponto que a gente não deve se conformar é em relação ao relativismo. O que é um relativismo? Olha aí. O relativismo acredita que nada é objetivamente mal ou bom, certo ou errado, e que a definição de bem ou de mal depende de um ponto de vista particular da cultura e de um período histórico. Segundo os relativistas, a moral e a ética são determinadas por condições mutáveis, diferentes e contraditórias. Portanto, não se pode absolutizar o conceito de bom ou mal, certo ou errado. Não existe qualquer critério absoluto de moralidade ou ética. Logo, qualquer norma ética e moral são arbitrárias e inconsistentes. Sabe o que o relativismo está dizendo? Que não existe nada absoluto. Que tudo que é absoluto, qualquer norma ética, moral, é arbitrária. Ou seja, ela está falando
que a Bíblia é arbitrária e inconsistente, porque nós temos sim uma ordem moral e ética que se aproxima daquilo que Deus quer para nós. É lógico que o pecado nos corrompeu e como seres humanos nós nunca conseguiremos atingir o nível máximo dessa moralidade, somente quando morrermos e ganharmos de Deus um novo corpo. Mas até lá nós estamos presos, mas isso não faz da gente pessoas livres, no sentido de fazer todo esse mal e não ter consequências. Sim, tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente faz tem consequências. E o relativismo vai dizer coisas para você do tipo, isso não tem nada a ver, isso é assim mesmo. Por exemplo, nós estamos com uma moda hoje da homossexualidade. Eu converso com muitos jovens, muitos adolescentes, de dentro da igreja, de fora da igreja, de outras cidades, e a gente vê que alguns nem sabem o porquê estão se comportando assim, às vezes se comportam porque estão sendo minados e bombardeados por pessoas, e pela sociedade, por uma cultura que tem ensinado que, é assim mesmo. E às vezes tem pessoas que estão se conformando com isso. Nós devemos amar, sim, aqueles que estão tendo um relacionamento dessa maneira, mas nós jamais podemos nos conformar com tal relacionamento, porque isso não está de acordo com o que diz a palavra de Deus. Nós não podemos nos conformar com um rouba mais faz. Aquele político é bom, ele rouba mais fez. Não. Porque isso é relativismo. É algo que não existe uma verdade absoluta, e a Bíblia nos insere, a Bíblia nos mostra que sim, existem verdades absolutas, e o grande perigo do relativismo é que ele não destrói a fé, mas ele corrompe a fé. Porque às vezes a pessoa crê em Deus, mas ela acha que nada a ver eu ter relação sexual antes do casamento, isso era de outro tempo, agora não. Quem que consegue se segurar nos dias de hoje? Deixa eu falar um negócio para você. O que a Bíblia disse e diz, valeu para trás, vale para frente e continuará valendo. Não é porque você acha ou alguém te disse que isso é normal, que de fato é, não. Você pode escolher acreditar nisso, mas você está pecando, você está se afastando, você está tirando um valor da sua vida. Hoje os namorados às vezes ficam tirando fotos sensuais e colocando no Instagram, no Facebook, em todos os lugares da vida, como se isso fosse normal. Não, isso não é normal. Mas às vezes você vai conversar, qual que é a palavra que falam? Nada a ver. Porque hoje não existe um conceito e nem um valor absoluto. Você pode pensar no que você quiser. O que você acha? Eu acho isso, eu acho aquilo, baseado no que? No que eu acho. Eu escutei, decidi que é isso e assim vai. O que importa é você ser feliz. É isso que o mundo relativista prega. Mas a palavra de Deus diz que as coisas não são assim. Nós não devemos nos conformar com esse tipo de relativismo. Nós não devemos nos conformar com pessoas que dizem que não existe verdade absoluta. Eu já ouvi várias vezes aquela palavra, Michael, você é cristão? Eu falei, eu sou dela. Então, religião é tão bom, né? Todos os caminhos levam a Deus. E tem cristão que fala, é verdade, é mentira. Isso é relativismo. A Bíblia fala que só existe um caminho que leva a Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. Olha aqui que Paul Washer vai dizer. Relativismo. A certeza absoluta de que não existem certezas absolutas. Olha que interessante. É a certeza absoluta de que não existem certezas absolutas. E essa ideia tem sido colocada e penetrada na mente dos jovens. Eu converso com vários e vários jovens e eu pergunto algumas coisas para eles e eu vejo nos olhos deles que algumas coisas para eles da Bíblia não são bem assim. E talvez isso possa acontecer com você que está em casa e às vezes também acontece comigo.
porque esses pensamentos não vêm de uma hora para outra, eles vão sendo construídos em nossa vida aos poucos, eles vão sendo colocados em nossa mente, em nosso coração, aos poucos, e ele vai nos minando, nos destruindo e nos dizendo que tanto faz. Hoje nós temos relativização no casamento, hoje pessoas cristãs aceitando que homem pode se casar com homem, mulher pode se casar com mulher. Não, essa não é a vontade de Deus, por mais que doa, essa não é a vontade nem o princípio que Deus quer para aqueles que Ele criou, e nós não podemos aceitar isso. É triste quando às vezes a gente vê pessoas se infiltrando nesse meio e concordando com essa prática. Nós vemos relativização nos relacionamentos, na forma de se vestir. Você menina, você rapaz que se veste de maneira sensual, e alguém vai conversar com você e você, pô, isso nada a ver, isso é coisa de igreja. Não. Existe um princípio de Deus, existe um princípio do porquê nós devemos não nos amoldar a este mundo. Nós temos hoje relativização na forma de falar. Tem gente que acha que é normal falar palavrão, ter a boca suja, brincadeiras maliciosas. Não é normal, gente, não é normal. Enfim, o que a Bíblia diz daqueles que dizem que as coisas boas não são boas, mas são más, e as coisas más não são tão más, mas são boas? Olha Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e o amargo por doce e o doce por amargo. Gente, vocês estão vendo que quando a gente quer achar alguma coisa na Bíblia, a gente acha porque já aconteceu na história passada? Em outros momentos, em toda a história, tinha gente querendo relativizar as coisas. Assim como os judeus, os judaizantes que vieram no cristianismo e disseram: olha, vocês querem seguir a Jesus, mas não é só assim não, tem que continuar cumprindo a lei, tem que continuar fazendo os ritos judaicos. E os apóstolos chegaram a falar: isso é mentira, não relativize as coisas, caia fora disso. Eu estou dizendo para você, caia fora de tudo aquilo que tem tentado relativizar a sua mente, porque isso é engano do inimigo. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade não é a sua verdade, não é a minha verdade, mas é a verdade que a gente aprende na palavra de Deus por meio de Jesus Cristo e da vida dele. Outro texto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É isso mesmo. E a gente vive isso. Pessoas que estão sendo enganadas por espíritos malignos e a doutrinas de demônios. Igrejas evangélicas que estão se rendendo ao casamento homossexual ou a uma vida promíscua de pessoas. Isso é relativização do evangelho. E essa cultura, essa geração tem relativizado tudo, dizendo para você, jovem que está na sua casa: não existe verdade absoluta, você pode acreditar no que você quiser. E isso tem destruído a vida de muitas e muitas pessoas. Olha o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse eu sou não sou eu, Michael, mas é Jesus dizendo, apontando para si mesmo e dizendo para os discípulos: olha, eu sou discípulos, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Maria, nem José, nem Buda, ninguém, apenas eu, Jesus Cristo, pode te levar ao Pai. Então só há um caminho, não existe esse negócio de vários caminhos, não. A vida para Deus é uma só, é através de Jesus Cristo. E isso é relativismo. O mundo tem tentado te ensinar que pode fazer várias coisas, pode ir por vários caminhos e que você vai chegar lá. Mentira. Essa é uma enganação do inimigo.
Então você e eu não podemos nos conformar, primeiro, com materialismo, segundo, com relativismo. Tire o relativismo da sua vida. Quando você for postar alguma coisa que você está elogiando alguém que está fazendo uma barbaridade no Facebook, pense 2 vezes. Não é porque ele é seu amigo, não é porque ele quer ser feliz que você precisa apoiar e achar que aquilo está certo. Não, volte os seus olhos para a palavra de Deus e vê o que a Bíblia diz. Por último, nós devemos ser inconformados com o narcisismo. Narciso, na mitologia grega, diz que ele olhou para a água, para o espelho de água, viu a sua face no espelho d'água, se apaixonou tanto pela sua face que ele caiu e morreu afogado, abraçado ao seu eu, abraçado a si mesmo. E olha essa foto que interessante que eu achei. O Narciso de hoje não está olhando para um rio, ele está olhando para o celular. E eu fiquei hoje olhando para essa foto e pensando por vários momentos do que o celular tem feito, essa tela que quando você olha, você vê a si mesmo. Que você vai tirar aproximadamente 15 mil selfies na sua vida, de acordo com um estudo. É a cultura do eu. É o endeusamento do eu. E olha o que diz o narcisismo. A cultura narcisista, fortalecida pelo individualismo, pelo consumismo e pela divinização do ser, torna-nos temerosos em relação ao outro. Achamos possível criar uma compreensão da existência humana a partir de nós. Olha que coisa engraçada. A realidade passa a ser aquilo que concebemos em nossa consciência, absorvida por nossas carências e fantasias. Você sabe quem e quais as características de um narcisista? O narcisista, o mundo gira em torno dele. E ele faz de tudo para ser o centro de todas as coisas. E quando ele não é o centro de tudo, quando ele não é o centro de todas as coisas, ele pira. Mas a própria mitologia, a história da mitologia vai dizer que esse narcisismo levou Narciso a quê? À morte. Porque essa busca de viver no eu, atrás do seu eu e achar que o seu eu vai poder te dar todas as respostas para a vida, é uma baita de uma enganação. Isso é impossível de acontecer. E tem gente que acha que a resposta está dentro de si. Hoje virou moda coach. É legal, tem muita gente que ajuda. Mas o coach vai te dizer que está dentro de você essa força interior, que você pode, que você consegue. Se você não está conseguindo, é por culpa sua, porque ele faz de tudo para dizer que você é o centro do mundo. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa cultura onde tem tentado nos empurrar goela abaixo, que nós precisamos viver voltados para nós mesmos. É por isso que a gente tira foto de nós mesmos hoje. Na série passada eu falei que anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, ninguém virava a máquina para si mesmo para tirar foto. Hoje nós somos o centro. Nós somos os deuses. E é isso que tem acontecido. Para vocês terem uma ideia, o comportamento narcisista até 2012 no DSM era uma patologia, era tratado como uma desordem de personalidade. Hoje, a partir de 2013, isso foi tirado, sabe por quê? Porque se tornou padrão, e tudo que se torna padrão de um comportamento de uma cultura deixa de ser patológico. Então hoje não é mais patológico ser narcisista, sabe por quê? Porque todo mundo quase está em busca de um pseudo-narcisismo. Isso se tornou padrão na nossa sociedade, mas a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos nos conformar com esse padrão, nós temos que mudar a nossa ideia. Olha essa, eu printei aí, tá? Por isso que está assim, olha essa notícia. Como foi a cerimônia da mulher que se casou consigo mesma? Veja fotos e vídeos. Essa é a nova coisa do momento. A galera está se casando consigo mesmo. Veja.
Você entra na igreja e depois não entra ninguém. Você chega lá e fala, eu estou me casando com eu mesmo. Parabéns, muito legal. E as pessoas vão para ver isso. As pessoas dão parabéns para essas pessoas que estão se casando consigo mesmo. As pessoas dão presentes. As pessoas fazem festas, elas fazem casamentos. As mulheres entram de noivas e se casam consigo mesma. Veja se isso não é um transtorno narcisista, que já não é mais transtorno, porque hoje se tornou padrão. E o narcisismo tem entrado dentro das nossas igrejas. Os narcisismos têm entrado dentro da juventude das igrejas e mostrado que o negócio é olhar para si mesmo. Pessoas que estão cada vez mais preocupadas com a sua vida. Sabe aquela música que fez sucesso há não sei quantos anos, cada um no seu quadrado? Então, tem gente que tem um quadradão e não está nem aí para o quadrado dos outros, porque o que importa é ele. Ele colocou um outro mandamento: ama a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu amo a Deus, ao próximo e amo a mim mesmo também. É o terceiro mandamento. Só que, primeiro, não existe esse terceiro mandamento. Ele põe esse terceiro mandamento que ele mesmo criou em primeiro. Tem um cara que chama Edward Abbey. Eu não sou muito fã do que ele prega e do que ele ensina, mas uma frase que ele falou em uma das suas músicas é verdadeira. Ele diz: um homem cheio de si está sempre vazio. E sabe por quê? Você que sempre fica querendo se encher de você mesmo e das suas coisas, querendo ser o centro do mundo, sempre está vazio? Porque você não pode se encher. Sabe essa mulher que casou consigo mesma? Com toda certeza eu posso te afirmar que ela jamais será cheia de si. Jamais será cheia e jamais terá alegria. Porque ela não pode se encher. Nós não podemos nos encher e nos sentirmos cheios quando estamos tentando nos encher de nós mesmos. E você não pode se conformar com essa estrutura de mundo que o inimigo tem colocado no nosso meio, dizendo que o que importa é o seu eu. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39 diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ama o seu próximo como a si mesmo. Para a gente se sentir cheio, nós devemos amar a Deus acima de tudo, de toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E quando nós amamos a Deus e vemos como Ele é misericordioso e não nos consome na sua ira, porque Ele é misericordioso e gracioso, como aquela parábola que o pastor nos ensinou esses dias, daquele homem que devia muito dinheiro e foi perdoado pelo seu senhor, mas quando pegou um outro homem que devia muito menos do que ele devia, não perdoou. Quando nós entendemos o perdão de Deus, nós amamos e perdoamos o outro, e isso nos enche, isso nos torna cheio, e não olhar para nós mesmos. Você tem feito como o ser mitológico Narciso? Tem usado o seu celular para se apaixonar por você mesmo, para achar que os seus pais devem fazer todas as suas vontades, para achar que a igreja deve ser conforme o seu desejo, para achar que o mundo deve parar de girar ao redor do sol para girar ao redor de você e se dobrar diante de você. O inimigo tem nos ensinado que sim, que é isso mesmo. Mas eu posso te dizer que isso é outra mentira e outra enganação. Ele nos faz com que nós nos conformemos com isso e vivamos em busca disso. E isso se torna o nosso Deus, que você se torna o seu próprio Deus e cada vez mais distante você vai ficando de Deus. Eu quero terminar com essa frase e o versículo. John Stott, um dos meus escritores prediletos, diz assim:
Nós não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando com ele. Galera, a grande verdade é o seguinte: nós estamos no mundo, nós estamos aqui. Não tem como você fugir dele. Não tem como você ir para a direita, para a esquerda, para o céu. Ainda que você saia do céu, ainda que você saia da terra, você continuará neste mundo. E a gente não tem como preservar a nossa santidade entrando numa cápsula e ficando longe de tudo. Isso é impossível. Não existe uma cápsula que possa te proteger de todas as coisas, de todas as maldades, não. Mas por outro lado, você não pode sacrificar a sua santidade achando que tudo nesse mundo é normal. Achando que tudo nesse mundo faz parte, que tudo nesse mundo é isso mesmo. Não. Você precisa encontrar o caminho certo, e o caminho é Jesus Cristo. E Romanos, capítulo 12, versículo 2, eu quero terminar com esse versículo, diz: e não vos conformeis, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Galera, um dos valores cristãos que não podem ser negociados é o inconformismo. Não, nós não podemos nos conformar com as ideias dessa era, deste século e do vindouro. Porque com eles, muitas mentiras, muitas pseudo-verdades, muitas meias-verdades chegarão até nós. E tem muita gente entrando nessa história e destruindo a sua vida, deixando o inimigo destruir seu coração, destruir seus sonhos. E olha que você vê, a hora que você se percebe, você está totalmente vazio, longe de Deus, vivendo o materialismo, vivendo o relativismo e vivendo essa cultura do culto ao eu. Eu quero te convidar nessa noite para que você possa orar comigo. Se hoje você pensou sobre a sua vida e o valor do conformismo e do inconformismo tem penetrado a sua vida, se você tem sido aquela pessoa que, tanto faz, a Bíblia diz isso, mas nada a ver, eu quero te convidar a expulsar essa ideia da sua mente, a não se conformar com o pecado, a não se conformar com aquele pecadinho de estimação que você faz toda hora e acha que não tem nada a ver. Tem sim, porque a palavra de Deus diz que isso te destrói. Ainda que você não veja, te destrói. E você terá consequências por isso, assim como eu também tenho, se eu pratico e faço essas coisas. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus eu venho te pedir e te clamar que nós sejamos uma juventude braves, que busca ser inconformado com as ideias demoníacas que tem adentrado através dessa nossa cultura e da nossa era. Toda a ideia do materialismo como solução para a vida, toda a ideia de relativizar os ensinos bíblicos e nos dizer que não existe uma verdade absoluta, toda a ideia de um narcisismo onde o nosso eu é o mais importante, onde somos o centro de todas as coisas, seja retirada das nossas mentes e coração. Que nós sejamos quebrados pelo Senhor. Retira essas ideias malignas da nossa vida, da nossa mente, da nossa alma, e faça-nos crer, ó Pai, que o Senhor
é o Senhor das nossas vidas. Faça-nos ver que nós não podemos, não devemos, e o Senhor nos convida como discípulos radicais a não nos conformar com este mundo, com as ideias deste sistema que tem destruído e levado várias pessoas a uma vida tenebrosa, Pai. Não nos deixe chegar lá. Livra-nos todos nós, esse jovem, esse irmão, essa irmã que está me escutando na sua casa, que eles possam ser, ó Pai, levados pelo Senhor a não viver a uma conformidade, que eles possam andar na contramão do sistema, dizendo: Deus, eu não me conformo com essa injustiça, eu não me conformo, ó Pai, com esses pequenos pecados que têm tomado a minha vida, eu não me conformo com isso, porque essa não é a sua vontade. Ó Pai, transforma-nos, ó Deus, transforma a nossa mente, o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.